fazer a nossa prospecção e aquisição de clientes, né? Então, o que a gente tem feito é colocar em prática toda a teoria que o Resultados Digitais tem compartilhado com a gente de informações. E eu vou passar a parte de teoria, porque eu sei que tem gente aqui que ainda está tendo os primeiros contatos com essa estratégia toda de inbound marketing, mas eu também vou deixar aberto para quem já tem mais experiência, quem já trabalha no meio e tiver alguma dúvida com alguma etapa do inbound marketing ali, quiser saber algum exemplo na prática de como que a gente está fazendo para gerar o lead, para gerar a venda e a demanda, eu gostaria que vocês perguntassem até durante a palestra mesmo, pode perguntar para não deixar tudo para o fim. Então vai ser um prazer poder responder e demonstrar através de exemplos práticos como que a gente está fazendo isso. Lá no fundo está todo mundo ouvindo bem? Mais ou menos? Agora melhorou? Legal. Então tá. Como criar uma máquina de prospecção e aquisição de clientes com o marketing digital? Fazendo o inbound marketing. Para todo mundo aqui todo mundo aqui já é familiar do inbound marketing? Todo mundo já tem uma noção do que é isso? Ou é o primeiro contato ainda? Como é que tá? Eu sei que tem gente aqui do mercado que é especialista já em inbound marketing, mas eu acredito que tem muita gente que está chegando agora e quer saber um pouquinho mais, né? Então, como que a gente faz isso? É fazendo o inbound marketing. As 5 etapas do inbound marketing, para quem não sabe, né, elas estão muito atreladas a gente faz uma analogia ao funil de vendas. E nessas 5 etapas a gente procura trabalhar ações para atrair visitantes para o nosso site, né, para o nosso domínio, onde a gente compartilha informações. A gente faz ações para converter esses visitantes anônimos em leads, para que posteriormente a gente possa se relacionar com eles. E aí sim, quando o cliente perceber que ele precisa do que a gente está compartilhando, a gente possa então fazer a venda sem ficar empurrando a venda. E sim o cliente acaba levantando a mão e chamando a gente para fazer o serviço. Antes de trabalhar com essa estratégia, eu tinha que correr muito atrás de cliente, eu tinha que ir atrás dos clientes e ficar puxando o mercado, né? Agora o mercado acaba puxando, eu só sigo essa estratégia e o fruto, mês a mês, vai aumentando os resultados, né? Então vale a pena fazer isso aqui para parar de correr atrás de cliente e os clientes virem. Óbvio que se a gente fizer uma ação mais forte de ir para cima dos clientes, é capaz de ter um resultado maior ainda. Mas como a minha empresa é bem enxuta, eu me contento em fazer conteúdo que ajude o meu público-alvo para pegar informações, saber quem eles são e aí me relacionar com eles. E aí eu deixo para eles levantarem a mão e me pedir ajuda. E assim tem acontecido e eu tenho me saído bem com isso. Faz um ano que eu estou focado em trabalhar nessa parceria com a Resultados Digitais, né? E botando isso em prática e colhendo os frutos disso. Então, nesse último ano aí, acho que não chega a um ano, foi em dezembro do ano passado que teve o RD Summit aqui, onde eu decidi formalizar a parceria com eles. E deu aproximadamente 14 contas novas que eu consegui captar focado só nesse serviço. Infelizmente, nem todas eu consegui manter essas 14 contas, mas essas que eu não consegui manter me serviu de aprendizado, que eu gostaria de compartilhar aqui para que vocês também possam aprender com essa experiência e evitar repetir alguns erros que eu cometia no início. Como, por exemplo, querer fechar o contrato para convencer o cliente a fechar, vamos fazer só uma consultoria inicial de um mês para tu ver o negócio acontecer e aí depois a gente mantém. Eu achava que isso no início me ajudaria a vender mais, mas na verdade isso não é bem assim. Por quê? Porque o cara que não comprou a ideia de fazer de adotar esse processo de inbound marketing, se ele não comprar a ideia que é um processo contínuo que vai melhorando mês a mês, não adianta querer fazer uma ação isolada de um mês só, que não é ali que vai dar o resultado. O inbound marketing ele está muito assim de tu conquistar essa referência no mercado, né? Ser relevante para o teu público-alvo. Então, é isso que a gente tem feito, né? A gente evita, então, agora, no início, onde eu iniciava alguns projetos para tentar fechar a venda fazendo contratinho curto,
com o passar do tempo eu percebi que não adianta, porque se o cara não comprou, que é importante fechar contrato no mínimo de 1 ano para ver todo o negócio acontecer, logo ali na frente ele pode se frustrar, porque ele ainda está com a mentalidade que isso é só um custo, né? E como a gente viu na palestra anterior ali, isso não é um custo, isso é um investimento. Então o que a gente tem que fazer é demonstrar isso para o cliente, para que a gente tenha tempo de poder mostrar para eles os indicadores o retorno, né, sobre o investimento que ele está fazendo. Então, em cada uma dessas etapas, eu quero compartilhar o que tem que ser feito e o que a gente fez na prática, né? O que a gente faz em cada etapa, né? Na primeira, atrair. Os primeiros passos para atrair visitantes para os canais da empresa, a primeira coisa que a gente fez foi botar o blog no ar. Mesmo sem ter site, sem ter um design legal, a gente botou um blog no ar e pensando no cliente-alvo, que é o empresário, aquele empresário que ele até entende que tem que fazer alguma coisa na internet, mas ele não tem recurso humano dentro da empresa para fazer ou não tem tempo, né? Então, eu produzo conteúdo para dar dicas curtas, que não vai resolver a vida dele num todo, mas vai chamar a atenção dele, né? Para que ele venha até o meu blog ou até meu site e ler meu conteúdo. Só que não adianta só o cliente vir até meu site, ler o conteúdo e ir embora de forma anônima e eu não saber quem ele é. Não adianta eu chegar no fim do mês, ter 1000 visitantes lá no meu site e não ter leads, não ter contatos, né? Então, em paralelo a isso, o que a gente faz? Além da produção de conteúdo para o blog, a gente faz a otimização de conteúdo visando resultados de médio e longo prazo, né? Porque a otimização de conteúdo ele não é da noite para o dia que a gente vai começar a pegar as melhores posições no Google. Então, em paralelo a isso, para dar uma impulsionada no início, a gente também investe em compra de mídia. A gente compra mídia no Facebook, geralmente, ou no Google, ou no LinkedIn. Normalmente, no início, é Facebook e Google, né? E aí, conforme a gente vai medindo a taxa de conversão e vê que ela está legal, a gente começa a ir para mídias mais caras, como o LinkedIn, né? Então, o primeiro passo é isso que a gente faz, produzir conteúdo, botar um blog no ar, começar a escrever para o teu público-alvo, começar a otimizar o conteúdo agora, mesmo que não dê resultado agora, mas já começar a pensar nisso desde o início e fazer a compra de mídia. Essa compra de mídia, ela ajuda já no primeiro mês o cliente ver a mecânica funcionar e gerar os leads. Não dá as vendas que ele quer ainda, mas pelo menos ele vê que a mecânica começou a girar, né? A mecânica de geração de leads. Depois que a gente consegue atrair um número legal de clientes, o que a gente faz? A gente foca em converter eles em contatos, né, em cadastros, para que eu consiga perceber qual é o interesse desse visitante e com base nisso eu possa me relacionar com ele ofertando coisas mais direcionadas e personalizadas, né? E essas ofertas relevantes que eu faço para o público-alvo lá, que são os empresários ou diretores de marketing também, que às vezes não tem esse recurso qualificado para fazer, é ofertar conteúdo relevante. Aí eu tenho exemplos assim que eu fiz para marqueteria, para atrair clientes para mim, foi, por exemplo, marketing digital para empresário, tudo que você precisa saber. Muita gente baixou isso assim para ter uma noção do que é. Mesmo que ele pegue aquilo ali e não compre nada de mim, vai ser útil aquela informação. Ele pode pegar, passar para um estagiário dentro da empresa dele e botar para fazer. Mas eu acredito que isso ajuda já a criar uma presença, ele começa a me conhecer e esse cara entende do negócio aí e ele já está na minha base de leads. Então, toda semana, em paralelo, também lá no início do projeto, a gente definiu que semanalmente vai ter um post relevante no blog. Não é qualquer post. É um post que seja relevante mesmo, que vale a pena o cara receber o e-mail, clicar naquele e-mail, abrir e achar legal. Mesmo que ele não compre nada ainda, mas pelo menos ele percebe, sempre que esse cara manda um e-mail para mim, não é nada querendo vender, é sempre algo querendo me ajudar. E no fim das contas acaba dando certo, né? Porque isso quando ele sentir que ele precisa de ajuda, ele vai levantar a mão. É assim que tem acontecido comigo. Eu nunca tive assim essa expertise em vendas, né? De ser aquele vendedor que vai para cima, que fecha os negócios. Mas com essa estratégia aqui eu consigo fazer que as pessoas percebam que elas precisam daquilo ali e na cabeça delas aquele cara sabe, vou chamar ele para conversar, ou vou pedir uma avaliação para ele, alguma coisa assim. E aí, naturalmente, o negócio acaba acontecendo. Então, ofertas relevantes, por exemplo, marketing digital para empresários, tudo que você precisa saber. Outro conteúdo relevante, interessante, assim que o pessoal baixou muito, é como o marketing digital ajuda a construir uma empresa de alto impacto também, né? O pessoal vai lá, está tomando conhecimento, está aprendendo, e ao mesmo tempo eu sei, esse cara está interessado em melhorar a empresa dele, inovar a empresa dele e
tá bom, eu deixo ele quieto ali, eu ainda não abordo ele para venda e nada. Entretanto, sempre no fim dos conteúdos que eu boto, né, o ensinamento que o Resultados Digitais compartilhou com a gente é o seguinte: tem que ter uma segunda intenção lá no fim desse conteúdo. E aí a gente oferta, então, gratuitamente, né, uma avaliação personalizada para o cliente. Se ele quiser, ele vai preencher lá uma landing page, que aí é diferente dessas onde a gente está oferecendo o e-book inicial, porque é só a pessoa que está tomando o primeiro contato ainda. O cara que preenche para pedir uma avaliação, aí ele merece uma atenção de vendas minha. Mas que minha abordagem nem é de vendas, é de conversar, aquilo que na outra palestra estava sendo dito aqui, né, de focar em ajudar o cara mesmo, ouvir qual é o problema dele, qual é a dificuldade, e aí, com base na experiência que eu tenho, sugerir ações que ele pode executar para fazer, mesmo que ele nem venha fazer comigo. Eu entrego um relatório, um plano de trabalho para ele e ele fica. Muitas vezes eles pegam esse plano e tentam executar internamente dentro da empresa, ficam lá 1, 2, 3 meses tentando e não conseguem. Mas semanalmente ele está recebendo e-mail meu, semanalmente está chegando e-mail, e eventualmente quando ele percebe que passou 3 meses e não conseguiu resultado nenhum, ele levanta a mão. Cara, vamos conversar de novo, sabe aquele plano, eu quero fazer de novo, quero negociar contigo aí, vamos ver o que dá para fazer. Acaba acontecendo assim, porque eu não tenho tempo de ir para cima de todos os leads gerados, né? Eu sou uma empresa, como o outro cliente falou, o outro palestrante falou, eu sou uma urgência, né? Praticamente assim. Eu tenho, eventualmente, sob demanda, eu terceirizo algumas coisas, mas basicamente eu faço quase tudo sozinho. Eu tenho que atender o cliente e produzir, estruturar para gerar meus leads ali, né? De forma que eu tenho que ser o mais eficaz possível. Então, eu só vou para cima do cliente que de fato levantou a mão lá e pediu. Sendo que, quando o cara preenche lá, tem as regras. Essa avaliação é disponível para empresas que têm essas características, que têm interesse em investir em inbound marketing depois, né? Então, para que eu não tenha que pegar, por exemplo, numa semana que chegou 30 pedidos de avaliação, às vezes é o cara que trabalha sozinho, só tem uma ideia de como fazer, né? E aí, se eu for gastar 1 hora com cada um para fazer isso, também a minha semana vai embora e eu só falei com muita gente. Então, tem que filtrar, é a qualificação desses leads. Aí eu avalio muito o que esse cara já baixou, há quanto tempo ele está na base, ou que empresa ele tem, quantos funcionários tem na empresa dele. Como é que eu sei disso? Com base nos materiais que eles vão baixando, né? Aquele material que eu uso para atrair, para converter eles. Então, eu dei 2 ou 3 exemplos ali de material, né? Que foi marketing digital para empresários, como construir uma empresa de alto impacto com marketing digital, 5 funções do marketing digital que você tem que executar, outra é recursos necessários, né? O cara que baixou esses 5 conteúdos aí, eu sei que o cara já está com uma base legal. Se eu estou com, por exemplo, tá devagar ali o pedido de avaliação, eu sei que ali eu posso mexer e eu vou achar alguma coisa. Eu vejo o cara dono da empresa X ali, baixou 5 conteúdos já, desde o marketing para empresário, aos recursos necessários, as funções que ele tem que executar, né? Então, pode perguntar. Isso. Esses conteúdos, você desenvolveu ele próprio ou você funcionou com parceiros? Pois é. No início eu tentei fazer tudo sozinho, desde o conteúdo do blog e os e-books, né? Mas aí eu vi que eu comecei a ficar apertado demais. Aí eu conheci no ano passado aqui a Rock Content e estabeleci uma parceria no início do ano com eles. Fiz 3 meses lá de produção de conteúdo com eles, só não fiz o e-book. O e-book eu fazia mesmo. O que eu fazia no e-book? O que fez eu destravar o processo assim? Eu fiquei meses enrolando sem gerar lead, o negócio devagar, né? O que fez destravar o negócio? Foi uma palestra que eu assisti online, um web seminário aqui, onde eu acho que era o diretor de marketing da Resultados Digitais, diz assim: o feito é melhor que o perfeito. Beleza, eu peguei vários posts que eu via legal, achava interessante, botava num PPT e fechava como se fosse um e-book. Então isso foi é que assim, né? O título ali que o cara lê é o que define o conteúdo-alvo, né? Mesmo que o cara baixe ali, o conteúdo não está tão 100% assim, mas pelo menos eu sei que ele tem aquele interesse ali, abrir um canal de comunicação com ele e, eventualmente, se ele tiver alguma dúvida que não foi esclarecida naquele conteúdo, eu tenho chance de me relacionar com ele, né? Mas aí, passou um tempo, eu resolvi parar um pouco com essa produção de conteúdo terceirizada ali, até organizar um pouco mais como é que porque eu estava gerando muitos leads, mas aí eu empaquei um pouco na como fazer as vendas, né? Aí eu dei um tempo, tentei pensar um pouco mais nisso, assim,
tentei fazer sozinho, parei com a Rock Content, fiquei uns 3 meses com eles e parei. Muito bom o serviço deles, sabe? O conteúdo de qualidade. Mas eu tinha parado, resolvi parar. Aí fiquei uns 2, 3 meses sem, e aí eu resolvi pegar e analisar a Content Tools só para fazer um teste AB, digamos assim, né? Daí ficou a Content Tools e da metade do ano para cá eu tenho feito com eles, então. Toda semana eles entregam conteúdo de acordo com o público-alvo que eu quero atingir. Muito bom o processo deles. Lá tem uma plataforma que faz todo o workflow do processo, assim, desde a definição do tema, o pessoal produzia, devolver ele, né? E fiz também um e-book com eles, que era como vender mais e reduzir custos com o marketing digital. Também gerou bastante leads. Só que aí, com o passar do tempo, a parceria aqui também foi evoluindo. E o que a Resultados Digitais faz com os parceiros? Ela está ajudando também nos conteúdos, nos e-books, não no conteúdo do blog, mas nos e-books. Então, no último trimestre, aí, eles nos ajudaram com 4 e-books que são muito interessantes para quem está começando assim, e precisa de um conteúdo de qualidade, né? Que é, por exemplo, o marketing digital passo a passo para iniciantes, né? Me entregaram prontinho já, e fica um logo deles e o meu logo, entendeu? Então, para o cliente lá também acaba sendo interessante. Tem a Resultados Digitais, que é toda essa referência, essa potência, e tem também a marqueteria do lado ali presente, e foi por ali que eles entraram, né? Então, eu fiz um e-book só com a Content Tools, mas sigo mantendo os posts semanais, e em virtude desses 4 e-books agora que a gente lançou nesse último trimestre, eu parei só a produção de e-book com eles. Estou usando esses aí, está gerando muito lead também, né? O próximo passo que eu estou fazendo com a Content Tools agora é colocar um conteúdo para cada etapa da jornada de compra do cliente, né? Porque tem não sei se vocês já estudaram, já viram em alguma palestra, a jornada de compra dos clientes, né? Desde quando o cliente está tomando conhecimento sobre o tema, a questão do problema, a questão de analisar as oportunidades, considerações e a venda, né? Então esse é o próximo passo para poder usar de forma mais eficiente a versão Pro do RD. Então esse é o nosso próximo passo. Mas mesmo sem fazer isso ainda, só o fato de tu ter um e-mail chegando para o cliente semanalmente, isso aí é assim que eu vejo o pessoal pedir ajuda para mim. Porque que acontece? Eu mando um e-mail com a introdução do assunto do blog da semana, o pessoal vai para o blog, lê, e do lado lá tem as call to action chamando eles para solicite uma avaliação gratuita ou baixa algum outro e-book aí que tu tenha interesse, né? Então tem funcionado bem assim. É assim que o pessoal tem levantado a mão e pedindo essa avaliação ou pedindo uma reunião para avaliar a possibilidade de fazer o trabalho junto, né? Então, quando tem essas ofertas relevantes através dos e-books, né, a gente constrói as landing pages, que o RD acaba ajudando muito nisso. Não precisa programar nada, é só pegar, colocar lá, fazer bem a questão de persuasão mesmo e jogar o cara para essa landing page. Chega lá, eu consigo fazer essa conversão e vou monitorando. Estando acima de 10, entre 10 e 20 ali tá bom. Tem umas que vai a 30%, 40%, outras às vezes nem tanto. Mas para ter o impulso inicial, a gente promove ela. Aí vai lá e cria uma campanha específica para aquela oferta que eu estou fazendo, ou no Facebook. Facebook basicamente é pagando, né? Para ter o resultado para o pessoal vir legal. Já no LinkedIn não, no LinkedIn participando de alguns grupos específicos ali, vem muito tráfego orgânico gratuito e são os caras que mais fecham, que compram, é os que vieram do LinkedIn, né? Mas de qualquer forma eu faço no Facebook também. E no Google alguma coisa, nem tanto assim, né? Porque eu vou devagarinho, sempre com as rédeas curtas assim, né? Porque não adianta pegar e botar muita grana se não está convertendo legal, né? E sempre dentro da minha possibilidade. Se eu acho que gerou demais, assim, eu seguro um pouquinho, corto o orçamento e vou fazendo essa jogada aí. Então, questão, né? Não basta apenas conseguir novos contatos, porque só 3% deles estão prontos para comprar naquele momento ali, né? E aí o que a gente faz? Botar o cara no relacionamento ali, que é essa questão de ter um e-mailzinho, o marketing chegando semanalmente para ele, a Rock Content, a Content Tools me entrega também, além do post, eu contrato social posts deles, que é tudo vinculado, são chamadinhas para botar nas redes sociais para jogar para o post, né? Então, lá dentro das redes sociais eu também consigo fazer esse relacionamento aí, sempre focando em conteúdo relevante.
sem perder esse foco, né? Porque às vezes a gente perde o foco e atrapalha. Então, o foco é sempre ajudar o cliente, sempre ajudar o cliente. Eu penso em ajudar o cliente a comprar de mim, né? Então, o que ele precisa saber para comprar de mim? Quais são os temores que ele tem e tudo. Então, conteúdo relevante é a palavra-chave para esse relacionamento funcionar. Então, tá aí o que eu acabei de falar, né? Para esquentar esses leads que estão lá na minha base de leads frio, é mídias sociais, e-mail marketing e automação do marketing. Automação do marketing é essa questão que eu acabei de falar ali. O cara baixou um e-book e eu ter todo um fluxo de e-mails que ele vai estar recebendo ou de conteúdo já para ele fazer a jornada de compra dele sozinho, né? De forma automatizada até que ele chegue lá e levante a mão para mim, né? Então isso aí é um trabalho, a ferramenta é muito boa, mas tem que ter todo um planejamento antes de que conteúdo tu vai entregar em cada etapa, né? E aí é legal a gente ter uma parceira especializada em produção de conteúdo, como é o caso da Rock Content ou da Content Tools, né? Aí os leads aquecidos, né? Hora de vender. O que é o vender, né? Para mim, na verdade, considerando que o lead quente é 8 vezes, a chance de vender é 8 vezes maior do que para um lead frio. Lead quente eu considero o cara que está toda semana que eu mando e-mail, ele está abrindo e-mail ou ele baixou mais de um e-book, aquela coisa toda. É um cara quente que provavelmente se eu fizer um contato com ele, eu mandar um e-mail ofertando direto algo para ele, ele vai se interessar. Aí a gente pode segmentar isso, né? Quais são as ações para vender para os leads gerados? A qualificação de leads. Não adianta eu querer abordar 200 leads que estão lá, que baixaram um material. É melhor eu filtrar eles de acordo com o que eu me interesso. Então, por exemplo, quando o cara baixa, eventualmente eu pergunto, quantos funcionários tem na tua empresa? Qual é o ramo de atuação que tu tem? Com base nisso, eu vejo se me interessa ou não. Porque a minha experiência, apesar de curta, trabalhando focado só nisso, eu sei clientes que têm a tendência de funcionar melhor e outros que já não funcionam tão bem, né? Então eu evito os que não funcionaram tão bem, que eu não tive muito sucesso, e foco nos que eu estou tendo sucesso. Até mesmo pela questão dos cases de sucesso. Fica muito mais fácil tu argumentar quando chega para o cliente e diz assim, ó, olha como é que o teu concorrente está fazendo na prática. Né? Então fica muito mais fácil do que tu pegar um case novo, ou um case que eu não tive sucesso, ou um case que eu não entrei ainda, né? Então, com base nisso, eu tenho uma qualificação de leads, que é muito fácil tu criar esses filtros lá no RD, e tu foca só neles lá. Tu pode produzir um conteúdo personalizado só para eles e acaba ajudando. Então, qualificação de leads, né? Leads inbound são como jogar a rede no mar. Vem peixes grandes, mas também vem peixes pequenos. Lixo e outros objetos sem utilidade, né? Vem, por exemplo, vem muita agência concorrente analisar o que está sendo feito. Vem muito cara que é empreendedor individual querer fazer, mas daí também tem que analisar qual é o ticket dele, né? Basicamente, porque não adianta, se o cara tem um ticket médio pequenininho, fazer um baita de investimento desse, que é contratar um serviço qualificado, contratar um software, contratar uma produção de conteúdo para vender moda íntima, por exemplo, coisinha pequenininha, né? Não vai ter resultado. Agora, o cara vende, por exemplo, tem um cliente lá que é móveis planejados, por exemplo. O ticket médio 10, 15 mil no mínimo, assim, né? Então justifica. O cara tem calma para esperar o resultado acontecer e vender, né? E eu tive um cliente que eu comecei a trabalhar, onde o retorno sobre o investimento dele demorou 6 meses para acontecer. Até lá ele teve a paciência sem ficar botando pressão e ficar, a venda não está acontecendo, a venda por tua causa. E tive outros casos onde o pessoal, antes de fechar o primeiro mês, já estava cobrando por que a venda não está acontecendo. Então, isso é até uma coisa que eu aprendi, assim, quando tu entra numa empresa que não tem área comercial, ou tu só tem o cara de vendas ali, e ele que vai ser o responsável interno pelo projeto, a maioria das vezes eu acabo não tendo muito sucesso, porque esses caras são muito imediatistas. E ainda mais os caras que vieram da TI ainda, assim, né, que são muito mais imediatistas, né. Então, eu tive essa experiência. Eu sei que tem muitos casos de sucesso aí para a área de TI também. Talvez eu tenha que me aprimorar melhor, né. Mas quando o cara é da TI e é o vendedor, eu tenho essa experiência de não dar muito certo, porque os caras são muito impacientes. Quanto mais jovem também. Chega numa empresa lá, o cara é jovem, assim, de TI, o cara é muito imediatista, não vai. Agora tu fala com um cara mais maduro, mais sereno, sabe que o resultado não acontece da noite por dia, cara, é só fazer isso aí que o negócio vai acontecer. Não é uma fórmula mágica, né? Porque cada público-alvo, cada cliente que eu entro tem um público-alvo específico. Então pode ser que eu produza um conteúdo lá que não dê certo, né, nas primeiras conversões. Eu tenho um cliente que eu trouxe, que ele é de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul aqui. Ele está aí agora até, eu acho que está lá o Rorato, da Rorato Imóveis.
E o nosso primeiro isca que a gente tentou lançar para gerar leads não dava certo. Porque o título não estava legal. A gente botou assim, como comprar imóveis com segurança. Cara, um monte de gente olhava isso e ninguém fazia nada. Daí a gente pensou um pouquinho, passou umas 2 semanas, o cliente também já ali, pô, tô gastando e não está acontecendo nada e tal, né? Vamos mudar. Como comprar a sua casa? Tem um monte de gente que quer comprar casa e não sabe todos os trâmites necessários. Ele pegou a expertise dele, botou num documento lá, botou essa oferta, o dia inteiro fica entrando leads para ele. E, consequentemente, passam algum tempo, essas mesmas pessoas que pediram só para ver como comprar uma casa ali, pois gostei, tem alguma coisa nessas características para me mostrar, acaba acontecendo. Mas isso tu vê que como comprar uma casa não é bem uma oferta direta ainda, né? E aí o cliente, tá legal, eu estou com 400 leads aqui que se interessaram em como comprar uma casa, mas não comprou, ninguém comprou de mim ainda, né? O que dá para fazer? Vamos gerar, uma das estratégias que a gente faz é mês a mês lançar um e-book novo, lançar um conteúdo novo. Isso aí tem que ser constante, né? Então ele lançou lá os melhores bairros da cidade para morar. Pô, um monte de gente baixou também, mas ninguém comprou. Mas os caras estão lá na base, estão atentos a ele. O trabalho é seguir fazendo. Mas como tem que pagar as contas no fim do mês, ali no terceiro mês, ali um pouquinho antes do terceiro mês, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma oferta direta focada em como, na verdade nem era ensinar, e sim terrenos em Passo Fundo, que é a cidade dele. Fizemos uma campanha no Google direcionada para isso, uma landing page específica para isso. Choveu, gente. Coisa que esse cara tinha site há 2 anos já, de outro formato, e não gerava tantos contatos. Quando a gente fez essa aí, não gerou 400, nem 200, como as outras duas, mas gerou ali, não sei se foi... Quantos, Horácio? Horror? 100? 100 contatos direto naquela landing page onde ele diz, ele está ofertando o terreno em específico, não é conteúdo. Então, 100 pessoas levantando a mão para comprar. E ele vendeu os 3 ali já na primeira semana. Agora ele vai direcionar isso para outros imóveis que ele tem para vender. Mas também funciona fazendo a oferta direta, sendo bem otimizada, né? Então, a gente tem que ir testando, né, aos pouquinhos. Uma hora tu faz só para a educação, outra hora tu pode ir mais direto ao ponto, né? Porque muitos dos que levantaram a mão já tinham passado para aqueles 2 e-books iniciais. Para potencializar os resultados é definido o perfil dos leads, que são as boas oportunidades para venda, para filtrá-los e passar para o time de vendas. No caso, o time de vendas sou eu mesmo, né? Então eu só vejo isso aí e, vou ser bem sincero, muitas vezes eu nem abordo os caras. Eles mesmos, em virtude desse conteúdo, aí acabam pedindo essa avaliação. Os que pedem avaliação, aí sim, porque daí eu marco esse cara como oportunidade. O meu RD Station está integrado com o Pipe Drive, que é um CRM, né? Então ele já vai para um outro processo que eu olho lá direitinho. Aí lá eu sei, ó, eu tenho que ligar para esse cara, eu tenho que fazer follow-up, entendeu? E aí sim eu dou atenção para ele. Mas para os outros todos que estão ali, não. Mas os que eu marquei como oportunidade, aí sim eu vou para cima da venda. Depois, por último, né, analisar e otimizar o processo para saber o que deu certo. De repente, eu botei R$1.000 no Google, mas não gerou nenhuma venda. Como lá na casa do Horácio, lá, ele botou muita grana no Face, mas não gerava venda. O pessoal do Face era só curioso. A gente botou 1/3 do que botou no Face no Google e gerou as 3 vendas para ele. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir analisar de forma integrada o que está acontecendo para otimizar. Se está dando resultado aqui, vamos botar mais dinheiro aqui, tirar dali e botar para lá, né? Então é isso que a gente faz, analisar isso aí. E o RD, eu não sei se todos aqui já usam o RD, ele é muito bom por isso, né? Tu tem um funil de vendas que te mostra isso tudo, desmembrando. E aí a gente tem os relatórios de acompanhamento, ainda que facilitam muito a vida, que diariamente chega ali para a gente poder monitorar o que está acontecendo, se tem alguma coisa que está fora do padrão, né? A gente tem condições de agir na hora e no dia. Então, todo dia lá eu recebo em torno de 11 e-mails, um para cada cliente, me dizendo. Então, questão de 10, 15 minutos eu consigo ver, está tudo andando direitinho. Semanalmente também eu recebo, aí é um pouquinho mais elaborado, para eu ficar atento. E o mensal também, que é o que permite eu definir quais são os próximos passos do mês seguinte, né? Então, os relatórios podem ser diários, semanais, mensais, para identificar problemas e oportunidades e acompanhar os resultados de perto. Diário, monitorar grandes variações em comportamentos anormais. Semanal, acompanhar o desempenho em relação à meta. E o mensal é identificar problemas e oportunidades e traçar ações para o mês seguinte. E aí eu consigo ver esse funil de vendas aí bem direitinho, né? Onde eu tenho visitantes, leads, oportunidades e vendas.
Mostra o desempenho de diferentes ações do inbound marketing e indica a situação do funil de vendas do negócio. Pronto, esse é o ciclo que está completo. Aí o cara tem que ficar fazendo isso, é um processo, né? Tu adota esse processo e tu tem que gerenciar ele, mês a mês tu tem que tentar melhorar e ver onde é que dá para melhorar, evitar os erros e seguir em frente. Atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Esse aí é o inbound marketing que eles falam tanto aqui, o que a gente faz, né? Que é direcionar o marketing digital para gerar resultado.